aumentar o volume de coleta seletiva, entrou no planejamento estratégico da cidade. A gente tem, hoje, acho que 2%, 3%, né, Edson? E tem uma meta de chegar a 2028, acho que é 35%, né? Uma coisa assim. 30%? Não. É isso, aumentar mais de 10 vezes. Só a meta que a gente está trabalhando para fazer isso. E o desafio é fazer isso fomentando o mercado de catadores, profissionalizando, dando condições melhores de trabalho, e o desafio é esse. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. E aí a gente caminha para o elo seguinte da cadeia, com a Marta, na Copa Ideal. Qual que é o desafio de vocês? Boa tarde. Meu nome é Marta, né? Como já foi apresentado, também tem uma apresentaçãozinha. Nosso desafio é diário, isso eu posso dizer. Nosso desafio para nós, catadores, é diário, né? Mas pegando aqui um pouco a fala aqui do nosso amigo, né, ele nos falou acerca de que as cooperativas já estão um tanto quanto saturadas com o material que chega. Eu posso dizer que não. Está faltando material na cooperativa. As cooperativas hoje, pelo menos assim eu posso dizer, da Cooper Ideal e de algumas outras, né, falta material. Realmente, a coleta seletiva ainda está um tanto quanto pequena. Posso dizer, em relação às cooperativas, porque o material que tem chegado realmente às cooperativas não tem sido o suficiente para suprir a necessidade de uma cooperativa como a Cooper Ideal, que hoje trabalha com 50 cooperados. E aí o material que chega acaba não suprindo, e nós acabamos por outros trabalhos, como o trabalho que nós estamos expondo ali, da tampinha, né? Por conta disso, realmente falta ainda a chegada desse material mais contingente dentro da cooperativa, né? Pode passando para mim, Pedro. Vamos indo, eu vou olhando aqui no meu. Então, hoje eu quero falar um pouco, né, sobre o papel da cooperativa no elo da cadeia, né, da gestão dos resíduos. Só um momentinho que eu pegar minha colinha aqui. Então tá, então vamos já ir no próximo, né? Então a primeira coisa, as cooperativas, né? As cooperativas, elas estão estruturadas dentro desse elo, e aí aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre cada momento dessa cooperativa dentro desse elo, né, da reciclagem. E aqui todas as cooperativas hoje dentro do município do Rio de Janeiro, elas já fazem a coleta própria. Nós tanto recebemos o material da coleta seletiva municipal, como também fazemos essa coleta com os nossos caminhões próprios, né? Como foi falado aqui, os caminhões da Colurb ainda são poucos, né? Pouco a coleta, né? E aí, como a chegada desse material ainda é pouco para a cooperativa, há essa necessidade de nós também termos nossos caminhões próprios e fazemos essa coleta em domicílios, em algumas repartições públicas, e as cooperativas ela tem esse gancho, né, de fazer tanto a coleta seletiva, fazemos a triagem e a separação. E aí hoje está aqui conosco a Copama, né, que está ali fazendo o trabalho ali para ver se reconhecemos bem
qual é o plástico mesmo, né? Porque para alguns, para os leigos, tudo é plástico, né? Tudo é plástico, porém há uma separação. E ninguém melhor que os catadores dentro das cooperativas para fazer essa seleção, né? Fazemos o armazenamento, a prensagem e a comercialização. Pode passar, por favor. Dentro da cooperativa, nós temos também o trabalho de transformação, educação e conscientização, né? Quando falamos da transformação, já foi o trabalho que nós estamos fazendo de manufatura, né, de 100% das tampinhas recicláveis. Então, hoje, na cooperativa, a gente está fazendo um trabalho dentro da cooperativa de recuperação das tampinhas. Então, nós fazemos acessórios, como chaveiros, tivemos ali, está até ali exposto, no Rock in Rio mesmo, nós fizemos um trabalho com tampinhas, né, da maionese Hellmann's, e aí devolvemos para o próprio Rock in Rio cerca de 1.000 e poucas guitarras, né, símbolos do Rock in Rio, feita com as tampinhas que foram usadas no próprio Rock in Rio. Temos um trabalho de educação ambiental, né, junto com escolas, com os condomínios que nós trabalhamos, repartições públicas, e com algumas universidades, que no caso aqui é a UFRJ, ela tem um trabalho conosco, né, de tecnologia social. Então, a cooperativa não é só o trabalho da reciclagem, né, como um todo. Então, é um trabalho social também, né, que vem visando não só os nossos cooperados, mas também o entorno, a comunidade no nosso entorno. Por favor, pode passar. Trabalhamos, né, e dentro da cooperativa nós temos o viés do trabalho e renda. Hoje, dentro da cooperativa, nós estamos com aproximadamente 50 cooperados ou mais, né, que são moradores oriundos do antigo Jardim Gramacho, de São João de Meriti, da Maré, do Jacaré e de Jacarepaguá. A cooperativa hoje ela está ali situada no entorno da comunidade do Jacaré. Nós abrigamos ali alguns moradores desta comunidade. Temos um trabalho com essa comunidade, né? Também a nossa cooperativa ela tem um trabalho social com crianças. E aí nós abrigamos crianças dessas 5 comunidades ali onde estamos inseridas. Trabalho e renda, dá dignidade, né, a esses cooperados. Então, assim, não é só reciclar o material, é reciclar vidas. Hoje a coleta seletiva, hoje a reciclagem, não é apenas você pensar naquele copinho, naquela garrafinha de água que você está jogando ali e que vai para, vou mandar para reciclagem. Você está ajudando a uma família. Hoje nós falamos em 50 cooperados, mas por trás desses 50 cooperados, em cada família que é atendida dentro da cooperativa, são vós, são pais, que dentro de uma casa, muitas das vezes, são 3 gerações, morando numa só casa. Então, é dar dignidade a essa pessoa. Então, hoje, as cooperativas de reciclagem estão dando dignidade a essas pessoas, né? Esse trabalho digno de dizer, olha, você não é um catador qualquer. Você é um trabalhador. Você é um trabalhador da cadeia da reciclagem. Você é um trabalhador que tem valor. O seu trabalho é um trabalho valoroso para aquela palavrinha que hoje todo mundo gosta de falar, sustentabilidade. O que é sustentabilidade? O que eu vou deixar para o meu neto de um país mais sustentável? Se eu não pensar na geração de hoje, que está aqui, a geração futura não vai. Então, eu tenho que dar dignidade a esse pessoal, a essa avó, a essa mãe. Hoje, na nossa cooperativa, 100% se identificam como pessoas negras e 70% dos nossos cooperados são mulheres, mães. Então, esse é o trabalho hoje de uma cooperativa. Muitos chegam até nós sem um documento.
sem um documento, mas querendo dignidade. E ali a gente trabalha, ali a gente corre atrás da documentação, e a gente insere no mercado de trabalho e mostra para esse cidadão que ele é um cidadão, que ele tem esse direito. Né? Pode passar. As cooperativas de reciclagem desempenham uma função socioambiental crucial nas cidades. E aí nós trouxemos aqui alguns dados, né? São 10 toneladas dias, é a quantidade total de material enviada pelo município do Rio para o aterro sanitário de Seropédica. Equivale a 1.000 caminhões de lixo da ciclo, tá? Isso é um dados da ciclo de 2024. Ou seja, 36%, 33%, 33,6%. É a fração de recicláveis seco dos resíduos sólidos urbanos brasileiros que podem estar sendo destinados sem recuperação. 49% é o índice de recuperação de resíduos no estado do Rio de Janeiro. Essa é a quantidade que realmente é recuperada. Já dentro da nossa cooperativa e de outras cooperativas, 90% de todos os resíduos são recuperados pela indústria da reciclagem. 3,5 vezes maior é o índice de rejeito das cooperativas que recebem material terceirizado de outras empresas. Olha, isso daí é quando a gente vai dizer que o material que chega na nossa cooperativa, que deveria ser um material 100% reciclado, ele vem misturado a lixo. E aí eu não vou poder culpar a companhia de limpeza que está levando o material para a gente. É cada um olhar para si e entender como que eu estou fazendo a separação do meu material que está chegando lá na cooperativa, como está sendo a minha separação, né? A cooperativa, ela gira em torno de 100 toneladas mês de materiais, de resíduos, né, que destinam corretamente. Então, hoje as cooperativas em média de 100 toneladas de materiais que está sendo recuperado e destinado corretamente pelas cooperativas. Então, eu entendo que hoje a cooperativa é um grande elo, né, do resíduo sólido dentro do Rio de Janeiro. Há um colega nosso que ele diz a seguinte frase: material reciclado sem catador, ele é lixo. Então, hoje o catador, ele é um elo fundamental nessa cadeia. Pode passar, por favor. As cooperativas desempenham um papel fundamental no elo da cadeia de resíduos, contribuindo para a geração de emprego e renda e a conscientização da comunidade. E aí eu deixei aqui ao lado, né, os sete ODS, né, de sustentabilidade aí da ONU, para que nós entendamos que as cooperativas, elas estão trabalhando com as ODS. Então, mais do que é necessário hoje, um investimento maior dentro das cooperativas. Muito mais que necessário. Pode passar. Aqui são algumas das empresas parceiras que hoje trabalham conosco, né? Pode passar. Por favor. E é isso. Valorize o trabalho dos catadores. Obrigado, Marta. Você mostrou a importância das cooperativas e dos catadores aqui para a reciclagem de fato acontecer. Agora a gente passa para o Bruno, que pega esse material das cooperativas, dos agregadores, 100% nacional, e transforma e bota de volta na cadeia. Conta um pouco aí dos seus desafios, Bruno. Boa tarde. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite para a BV Rio. Eu não tenho apresentação, então vou pagar um dobrado aqui para tentar manter a atenção e explicar um pouco qual é o nosso papel na cadeia. Então, eu represento a WAIS. A WAIS é uma recicladora de plástico. A gente processa cerca de 30 mil toneladas por ano de polietileno e polipropileno. Então, o primeiro ponto é esse, que até a Marta trouxe, que
plástico não é plástico, né? Plástico é um monte de coisas diferentes. Então, você tem, né, o PET, que todo mundo conhece, tem polietileno, polipropileno, assim por diante. Então, e cada plástico desse tem um processo e um modelo de reciclagem diferente. Então, não é a mesma coisa para tudo, né? Então, você tem que pegar um material específico e transformar num material específico e não pegar qualquer coisa e tentar transformar. O PE e o PP, que é o que a gente recicla, são duas das maiores cadeias de plástico no Brasil e no mundo, em qualquer lugar, desde garrafa de shampoo, pote de manteiga, e assim vai, tem um monte de aplicações. Então, quando eu falo de 30 mil toneladas, parece bastante, eu acho, para a maior parte das pessoas, mas é muito pouco quando você olha o outro lado, né? Se você olhar o que se vende de plástico fóssil no Brasil, deve se vender algo como 7 milhões de toneladas. Então, são escalas diferentes que a gente trata, e eu acho que é sobre isso que a gente está aqui, né? É sobre isso que a gente tem que tratar. Putz, como você pega alguma coisa que uma empresa relativamente grande faz 30 mil toneladas e transforma isso aqui em um negócio muito, muito maior e supera essas barreiras que hoje travam, enfim, impedem a economia circular de ser alguma coisa bem maior. Nosso papel hoje, a gente compra sucata, essencialmente, então tentando entrar um pouco no modelo, a gente compra sucata essencialmente de cooperativas, a gente compra de sucateiros, a gente compra de ferros velhos, enfim, tem 200 fornecedores ou algo próximo a isso. E aí está o primeiro desafio, né? Você tem uma cadeia hoje que, né, você é concentrado na origem, então, né, você é muito pulverizado na origem quando você fala na geração na casa das pessoas. Aí depois você é concentrado na gestão de resíduos, quando você fala de Conlubes e outras que tem em outras cidades. E aí você pulveriza essa cadeia tremendamente. Aí você vai para diversas, enfim, milhares de cooperativas que tem aí, ou cooperativas, ou ferro velhos, ou putz, tem todos os nomes que dá para imaginar, normalmente muito pequenos, né? Comparado com a indústria, comparado com as 8 mil toneladas que ele fala por dia que ele maneja no Rio de Janeiro. Então, essa pulverização é um primeiro desafio da cadeia, né, do modelo de negócio de economia circular, da reciclagem e tal. Porque você está em muitos lugares, normalmente pouco padronizados. Então, se eu compro, não compro, deveríamos comprar da Marta, o material vem de um jeito. Se eu comprar de uma cooperativa no Recife, vem de outro. E assim por diante. O outro desafio é que essa cadeia, muitas vezes, não tem escala para fornecer direto. Então, se alguma cooperativa em Recife tiver 3 toneladas por mês, eu não consigo, por frete, buscar direto. E aí você vai formando intermediários, que é a turma toda, pode chamar de operador logístico, pode chamar, de novo, tem muitos nomes nessa indústria, que vai consolidar esse material para conseguir enviar para a gente. Você vai formando uma cadeia que acaba tendo intermediários demais, né? Você vai formando uma cadeia que acaba tendo informalidade demais, como o Edson trouxe mais cedo, né? Você tem incentivos perversos de uma coisa tributários, assim por diante, que dificultam se manter uma formalidade, e aí a rastreabilidade também fica prejudicada. Como que uma empresa grande, né, bens de consumo, L'Oréal está aqui, compra um material que ela não sabe de onde veio, né? Toda a cadeia no mundo, enfim, gado, agricultura, o que for, está dependendo cada vez mais de você ter uma rastreabilidade, conseguir ver o carbono, o impacto social e assim por diante. É super difícil ainda no mundo da reciclagem. Então, a gente, num super esforço, hoje consegue rastrear de origem cerca de 30%, 40% do material que a gente compra. Então, acho que então a gente compra essa sucata, a gente vai entrar num processamento, essencialmente não vou entrar no detalhe, mas a gente vai resseparar essa sucata, vai moer essa sucata, vai lavar essa sucata, aí tem temperatura, detergente, soda cáustica, enfim, tem um monte de coisas que a gente faz para tentar purificar esse material. Depois você vai derreter ele e tentar chegar em uma especificação. Então, enorme parte do nosso trabalho é comprar uma sucata que normalmente não é padronizada e transformar em uma resina, a gente vende a bolinha para substituir o plástico virgem, que tenha uma especificação técnica restrita, que consiga se usar numa embalagem de shampoo, que consiga se usar numa máquina de lavar, num eletroeletrônico de alguma maneira, num balde de tinta, enfim, cada produto desse tem uma especificação. Nosso trabalho é padronizar isso e conseguir chegar nessa especificação, colocando os aditivos ou o que for. Então, basicamente, é o que a gente faz com uma cabeça muito grande de desenvolvimento, de inovação, porque, novamente, cada embalagem de shampoo é uma embalagem, cada eletrodoméstico, máquina de lavar que vai usar reciclado é um produto, e você precisa estar muito em contato com as marcas e com os desenvolvedores desses produtos para conseguir aplicar a resina reciclada, com o menor efeito negativo possível. Então,
já indo para o final, eu acho que o maior desafio dessa cadeia efetiva é esse balanço entre escalas, né? Você tem escalas muito grandes no consumo de resina virgem, fóssil e tal no Brasil ou no mundo. Você tem uma escala muito grande na geração de resíduos e na coleta de resíduos. O Brasil é bom de coleta de resíduos, né? Talvez, sei lá, 95% do resíduo do Brasil é coletado. Ele não é tão bem destinado, né? Você tem talvez 25% que falaram hoje mais cedo, de material que vai para lixão, mas 90 e tantos por cento do resíduo no Brasil é coletado. Isso é um bom dado. Vários lugares do mundo não tem isso. Então, você tem uma concentração nesses dois lugares. Mas no meio dessa cadeia, a gente precisa conseguir fazer com as cooperativas, os catadores, os diferentes modelos que existem por aí, que escalem para um nível que seja compatível, que você consiga viabilizar essa economia circular em uma escala muito maior do que é hoje. Né? Então, eu acho que o desafio, e aí não é só do plástico, né? O plástico e diversos outros materiais, é essencialmente você conseguir fazer essa escala ser muito maior do que é hoje. Enfim, depois a gente segue para a discussão daqui a pouquinho. Obrigado, Bruno. Colocou em 5 minutos um montão de desafios aí. E passou a bola para você, Maria Eduarda, que como marca tem que resolver alguns desses desafios. Exato, tem que resolver alguns destes, e são grandes, né, como o Marcelo e a Marta e o Bruno trouxeram. E como eu sou o início ao fim da cadeia, né, compartilho praticamente todos, né, de alguma forma. Bom, mas primeiramente me apresentar, né, eu sou responsável pela parte de meio ambiente, saúde e segurança das operações da L'Oréal aqui no Brasil. E a L'Oréal, como líder global do mercado de beleza no mundo, ela entende que ela tem um papel de responsabilidade com relação à transformação da cadeia de valor na qual ela atua. Dentro desse reconhecimento de responsabilidade, o Grupo L'Oréal ele tem uma meta global e publicamente anunciada, que se combina no programa L'Oréal para o Futuro, onde dentro desse a gente tem um eixo específico para a economia circular, onde nós temos 3 metas globais. Aí depois do global eu venho para o Brasil. A gente tem a meta de até 2030 reduzir em 50% o uso de plástico virgem em todas as embalagens de todos os produtos produzidos no planeta. Utilizar 50% de plástico reciclado ou de origem biológica nas nossas embalagens e reduzir em 20% a quantidade de plástico utilizado nas embalagens, isso em valor absoluto comparado a 2019. Feito, né, apresentadas essas 3 metas, quais são os grandes desafios para que elas sejam atingidas olhando aqui o Brasil? A parte de redução de combustível, de plástico virgem, conversa muito com a fala do Bruno, né? Então, assim, a gente quer reduzir a quantidade de plástico virgem nas nossas embalagens, mas a gente precisa ter a rastreabilidade desse material reciclado, né, para a gente garantir que toda a cadeia não está impactando direitos humanos, regulamentações ambientais, etc. Então, em função de tudo que o Bruno apresentou, isso é um grande desafio. Quando a gente fala também utilização, quando a gente vai para a parte de reação com o produto, a gente tem um risco de migração de materiais do plástico para o produto cosmético. Ele não chega a ter um grau alimentício, mas ele tem um contato com a pele do consumidor, que é o maior, com a pele ou com o couro cabeludo, enfim, do consumidor. A pele é o maior órgão do corpo humano, então requer certos cuidados. Então a gente também tem que garantir que a tecnologia da reciclagem, enfim, de toda a cadeia produtiva desse plástico reciclável, gere um plástico que tem uma confiabilidade, que traga segurança para o consumidor. E aí também tem um desafio de regulamentação. Hoje, cada empresa no mercado tem a sua própria regra, porque não existe uma regulamentação centralizada, e isso acaba impactando a escalabilidade, o que também impacta indiretamente a viabilidade da reciclagem. E aí tem desafios também na parte de tecnologia, né? A gente quer usar materiais biodegradáveis no plástico, mas também não pode ser tão biodegradável ao ponto de se degradar quando ele ainda está em contato com o produto. A gente precisa que ele garanta o acondicionamento do produto, né? E que ele acompanhe o produto ao longo de toda a vida útil. E quando a gente fala da redução de material na composição da embalagem, tem um desafio tecnológico também, de engenharia mesmo. Como que a gente dimensiona uma embalagem que garanta a segurança
segurança do produto, a conservação do produto usando menos material, garantia de estabilidade, proteção do material com o meio onde ele se encontra. Então, tem desafio tecnológico também. Trazendo a questão do desafio tecnológico, eu tenho mais 1 minuto. Gostaria de aproveitar o espaço para compartilhar que a L'Oréal lançou globalmente um acelerador de inovação sustentável que possui 5 categorias para fomentar diversas startups ao longo do mundo. É um fundo com 50 milhões de euros, está aberto aqui no Brasil. E existem 2 categorias voltadas para o tema desse painel. Existe uma categoria que é redução do uso de materiais fósseis para a produção de plásticos e outro que é a categoria de circularidade de materiais. Então, depois eu vou compartilhar com a BV Rio o link do programa, então também para nos ajudar a achar soluções tecnológicas para esses desafios que a gente tem. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora a minha segunda pergunta é para criar um pouquinho de conflito para que a gente consiga convergir. A gente sabe que cada elo da cadeia influencia no outro elo. Então, eu queria entender de vocês o que um elo da cadeia está influenciando, positivamente ou negativamente. No seu elo, então, alguém vai puxar essa bola aí primeiro, e aí, para a gente tentar, em algum momento, se aquela prática está ruim para o elo seguinte, como é que eu melhoro aquela prática? Aquela prática está boa, como é que eu valorizo melhor aquela prática e continuo ela? Então, a ideia aqui é de gerar um conflito para depois vem a convergência. Quem quer começar? No caso hoje, né, das cooperativas que dentro do elo, né, depende bastante da companhia, né, urbana, né? O nosso maior desafio hoje é a chegada realmente desse material limpo, mas aí, novamente, eu digo, não culpo a companhia, né, porque dentro do elo Companhia de Limpeza Urbana Cooperativa, há um outro elo, que aqui não está sendo tão mencionado, que são os cidadãos. Os consumidores, aquele que consome, que vai lá, que compra a sua embalagem lá no mercado, que traz para a sua casa e que não está destinando corretamente. Porque se chega na cooperativa, se hoje, através da limpeza urbana, na cooperativa, chega um material que não é reciclável, a culpa não é da companhia. Então, é daquele consumidor que precisa. Então, uma conscientização hoje, uma maior conscientização hoje ambiental, junto a esses consumidores, e aí eu chamo aqui a responsabilidade aqui de uma conversa maior entre cooperativa e limpeza urbana, a Conlurb, no caso aqui, de campanhas. Por que não campanhas? Mas a Conlurb até tem campanhas, né? Sempre passa para nós, cooperativa, algumas campanhas que eles têm feito, chamando o consumidor a essa responsabilidade de entrega do seu material. Porém, o que a cooperativa hoje quer dizer é, por que não chamar as cooperativas, por que não chamar o catador para estar junto nessa campanha? Isso, eu acredito muito que se tiver esse elo, cooperativas em campanhas, catadores em campanhas junto à limpeza urbana, esse material melhora. Campanhas de conscientização junto com os catadores. Então, o outro seria mesmo a nível de governo. Hoje não tem ninguém aqui, tinha de manhã, mas uma das coisas que hoje as cooperativas elas buscam muito é a questão da prestação de serviços, pagamento pela prestação de serviços. Porque nós estamos lá fazendo o trabalho de uma limpeza urbana, nós estamos indo nos domicílios e trazendo material. Nós não recebemos por isso.
Nós recebemos o material. Ah, mas o material é rico para a cooperativa. Mas a gente tem um gasto com o nosso caminhão que sai para a rua, com o motorista, com os ajudantes. Então, hoje, a luta também dentro das cooperativas, hoje, essa é a questão do pagamento pelos serviços prestados. Obrigado, Marta. Marcelo, Edson, você já tem missão e demanda aí. Aumentar a quantidade de caminhão e a conscientização. É isso, eu concordo integralmente com a Marta. Ela roubou, inclusive, parte da minha resposta. Eu vou ter que pensar numa outra resposta aqui para ser criativo. Mas é isso, assim, na verdade, os consumidores talvez sejam a parte mais importante dessa história, né? Estava falando no início da minha fala, boa parte dos caminhões de coleta seletiva circulam e terminam a rota quase vazios, né, Edson? Quase vazios. Isso deixa a coleta seletiva muito cara. Muito cara. E sobre a ótica do gestor público, a administração pública, ela tem uma ótica simples e perversa, que é financeira. O gestor público ele tem que optar sempre pelo que é mais barato. E quando você foge da lógica financeira, para você colocar um fator socioambiental no Excel, é difícil, não é planilhável, né? Então, para o gestor, é complicado, às vezes, fugir da solução mais barata, né? Mas, mesmo assim, conforme estava falando, a Conlurb enxerga que um caminho para melhorar todo esse sistema de coleta seletiva é apoiar e desenvolver as cooperativas e os catadores. Eu acho que o caminho fundamental é esse, viu, Pedro? Acho que a ideia é essa. Vamos lá. Acho que eu vou falar 2 pontos aqui. O Pedro falou que tinha que polemizar pelo menos um pouco, então vamos tentar fazer isso. Eu realmente não gosto desse tema quando a gente joga a culpa para o consumidor, né? Porque, de novo, o consumidor são milhões e milhões de pessoas na rua que se movem por incentivos, né, de alguma maneira. Ou porque alguém treinou eles, ou porque alguém explicou como separa o material corretamente, ou porque... Né, a gente fala, na Alemanha todo mundo é consciente em termos de ambiente e a taxa de reciclagem é alta. Experimenta jogar um material que não é reciclável no lugar do reciclável, para você ver o tamanho da multa que você vai levar, né? Então, são incentivos que acontecem, são legislações que acontecem e... Exato. Então, tudo tem, né, mexe no bolso e tal. Então, você cria legislações que direcionam, de alguma maneira, o comportamento do consumidor. Então, o consumidor não vai se mexer, né? A gente não vai ter milhões de pessoas mudando seu comportamento do dia para a noite, né, por nada. Então, eu acho que é papel, sim, do ente público conseguir criar esse tipo de incentivo ou desincentivo de fazer errado para mudar o comportamento. Então, acho que um ponto é esse. O outro ponto que eu acho que a gente precisa reconhecer é que a reciclagem nem sempre fecha a conta, né? A reciclagem é cara. Eu tinha um amigo que falava, experimenta fazer um omelete, eu sou muito ruim de cozinha, mas experimenta fazer um omelete na cozinha, depois tenta separar todos os ingredientes. Separar todos os ingredientes é muito difícil. E é isso que o Marcelo coloca. Você fazer a coleta seletiva custa mais caro do que a coleta regular. Você separar o material é uma atividade custosa, que não recebe nada por isso. E que depois tem que viver da venda do material de um preço que se mexe com plástico virgem, ou com alumínio virgem, ou com o que for virgem, na outra ponta. Então, é uma lógica econômica que não se sustenta. Ela é volátil, ela não vai pagar a conta por si só. A gente tem que reconhecer que para a economia circular, ou principalmente para a reciclagem, a economia circular talvez seja, em outros termos, mais difícil ainda, mas para a reciclagem funcionar, ela precisa de um arcabouço e de incentivos econômicos mesmo, que vão permitir ela ficar grande. Hoje, de novo, né, a UAS, por exemplo, a gente depende enormemente de metas voluntárias, como da L'Oréal, Guerreira, aqui, que a gente fornece material para eles, como de outras companhias que ou por meta de carbono, né? Então, você pega o pessoal de eletro, tem muita meta de carbono e usa a reciclagem como uma das frentes de redução de carbono, e a gente consegue colocar material reciclado lá. Das empresas de bens de consumo, em enorme parte, para evitar o resíduo no oceano, evitar dar um fim melhor para a embalagem que ele próprio colocou no mercado, né? Ou
em outros casos, você tem o meio social. Então, tem empresas super voltadas para o social, falando, putz, eu vou colocar dinheiro nisso para... Eu vou comprar reciclado para incentivar, de novo, 1 milhão de catadores, ou algo perto disso que tem no Brasil. Então, ou é social, ou é economia circular, ou é carbono. Você não vai crescer a reciclagem com base unicamente em metas voluntárias. Não vai acontecer. Nada acontece, né? Então, você depende, sim, de um arcabouço legal e de incentivos claros, econômicos, legais. De novo, se é premissa para o Brasil ou para o mundo que a gente precisa reduzir carbono, aumentar a circularidade, evoluir em termos sociais, porque tem milhares ou milhões de catadores atrás da cadeia, você precisa ter um arcabouço coerente com isso, senão vai ser muito difícil isso escalar muito mais. Bom, a minha fala vai complementar muito a do Bruno, assim, porque ele usou a L'Oréal como exemplo. A L'Oréal é uma empresa grande, né, global, então ela consegue assumir voluntariamente esse tipo de compromisso, mas o que a gente quer é que toda a cadeia se transforme dessa forma, e para isso precisa-se sim de instrumentos, de regulamentações que façam com que o ponteiro mude de direção, né? Então, e até para que a gente aqui localmente consiga atingir as metas voluntárias. A gente sozinho não vai mexer o ponteiro, a gente ou mais 2 ou 3 empresas, para a gente assumir as metas que a gente se propôs a atingir em 2030, a gente precisa que a cadeia como um todo torne viável esse tipo de atividade, porque senão a gente não vai, sozinho não chega a lugar nenhum, e para isso tem que ter regulamentações, tem que ter talvez incentivos até que a cadeia ganhe uma escala maior e consiga ser lucrativa por si só. Então, eu acho que é isso, eu não vou estender muito a minha fala, porque eu acho que vai muito em linha com a posição do Bruno também. O Bruno trouxe alguns pontos interessantes, né? A diferença de escala da produção do virgem para o reciclado é brutal, é incomparável, são ordens de grandeza completamente incomparáveis. Marcelo trouxe a dificuldade da coleta seletiva e o custo da coleta seletiva, e o Bruno trouxe também que a coisa não fecha a conta, né? Então, assim, a gente vê dados, quando tem taxa de coleta seletiva que cobre o custo da coleta, como isso melhora toda a cadeia. É o quê? É botando dinheiro, aí quando bota dinheiro, aumenta a quantidade de material para a cooperativa, aumenta a quantidade de material para o reciclador, aumenta a capacidade do reciclador de fornecer produtos, resina reciclada, para que a marca possa pensar em mais produtos. Às vezes a L'Oréal tem um produto só, que ela tem que escolher um produto, porque se ela for botar produto reciclado em todas, não tem material suficiente, então ela tem que escolher qual que é a marca que ela vai considerar mais sustentável para colocar aquilo. Então, assim, de fato, falta muito dinheiro na cadeia de reciclagem para que a gente mude esse patamar do virgem para a cadeia, para a resina reciclada. Eu queria saber se alguém da plateia tem pergunta para fazer para alguns. Cláudia, da BV Rio, uma pergunta para a Conurb. Pegando o que o Pedro falou de incentivo, né, a população ela paga uma taxa de lixo para recolher. Será que não seria importante a gente pensar no modelo de redução dessa taxa de lixo para quem separar o seu lixo, por exemplo? Obrigado pela pergunta. Só para dar um exemplo aqui, os técnicos de companhia tiveram agora na Europa fazendo um benchmark sobre modelos de coleta de lixo espalhados pela Europa. Em Milão, eles têm uma população de mais ou menos 2, 3 milhões de pessoas, não me lembro exatamente agora, só que a frota veicular da coleta de lixo deles é o dobro da nossa. Por quê? Eles fazem todo tipo de separação na rua, e a população leva, e você vê lá um ponto, tipo o equivalente a um ecoponto que eles têm, o PEV, e tem todo tipo de separação lá, e a população leva direitinho. Só que a população, cada residência paga mais ou menos 40 euros por mês para coleta de lixo. Então, é um volume de dinheiro, literalmente, que a gente não tem. Assim, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, assim, mesmo com a taxa de coleta de lixo, a gente está pensando em qualquer estratégia
de aprimoramento da coleta seletiva, a gente está falando em um custo exponencial em relação à coleta comum, né? Então, além de coleta seletiva, o que o município está fazendo? Pensando em outras estratégias, com, às vezes, iniciativa privada, para investir em projetos que possam valorizar resíduo e, principalmente, desviar o envio de resíduos para os aterros sanitários, né? Hoje, eu falei no início, 97% do volume de lixo gerado na cidade vai para aterro sanitário, e a gente tem uma meta de redução disso e de redução de emissão de metano e tudo mais, isso aqui, e que esbarra diretamente na coleta seletiva com valorização deles. Só que isso tudo exige dinheiro. Então, é muito complicado a gente pensar, que seria ótimo, politicamente seria ótimo, mas financeiramente falando, na prática, você coloca no papel, reduzir, beneficiar quem faz coleta seletiva, essa conta não fecha, infelizmente. Ok, tínhamos já uma pessoa aqui, outra ali. Vamos agregar, né? Tá, beleza, eu ia agregar 3 perguntas, tá? Vamos agregar 3 comentários/perguntas para depois voltar para os panelistas, beleza? Então, o meu é um comentário muito rápido, porque eu tenho um lado carioca e um lado curitibano. E eu nasci numa cidade onde a gente teve uma campanha de educação ambiental desde criança, no rádio, com as escolas, etc., onde a gente separava. Até hoje eu vejo na cidade do Rio de Janeiro que é muito difícil e incomoda, não só a mim e meu lado curitibano e várias pessoas, que a gente não consegue nem jogar o lixo separado. Então, eu acho que tem algumas coisas que são muito mais básicas, que quando vai falar do papel do cidadão, a gente nem consegue contribuir no mais básico ali no meio onde você está circulando pela rua. E eu acho que tem soluções muito mais fáceis que a tecnologia, educação ambiental, redes sociais poderiam trazer, que não torna a necessidade do capital tão grande quanto foi no passado, através de campanhas, etc. Então, só um contraponto. Boa tarde, meu nome é Luciane Ferreira, eu sou técnica ambiental da FCC, eu sou educadora ambiental na FCC e meu comentário vai muito nisso também. Eu falo muito de reciclagem na minha educação ambiental, a gente tem esse foco também, e muitas vezes a gente fala com as crianças sobre segregar e a resposta é: mas eu vou segregar para quê? Não passa coleta seletiva na minha rua. A FCC é uma empresa localizada na zona oeste de Santa Cruz, eu sou moradora de Santa Cruz há 25 anos, então, eu não sei se passa. A minha pergunta para o Marcelo é: qual é a estratégia de comunicação para que a gente saiba se está passando, qual é o dia? A gente vê muitos anúncios na televisão, no Instagram, nas redes sociais hoje, e é uma coisa que dificilmente a gente vê. Olha, Santa Cruz, segunda-feira de 7 a meio-dia é dia de coleta seletiva. Campo Grande é tal dia. Essa é a minha pergunta. Qual é a comunicação? coleta seletiva solidária na internet você encontra, até onde eu sei. Vou passar aqui para o Maurício. Obrigado. A Marta fez 2 comentários que me chamaram muita atenção. Um foi relativamente ao serviço ambiental que tem que ser remunerado. E isso foi, na realidade, a grande motivação inicial que a gente, na BV Rio, quando começou as discussões e chegou no desenho do crédito, lógica reversa, etc., com o Severino, etc., que era exatamente, vamos fazer as pessoas entenderem que a atividade de separação, triagem, ela é não só uma atividade que você vai vender um material como fonte de renda, mas um serviço ambiental. Eu acho que isso hoje está muito mais repisado e claro, mas era uma coisa que nos incomodava, que a atividade, digamos, comercial, entre muitas aspas, de pegar um material e vender, agregava também uma outra camada, uma camada de serviço ambiental fundamental que não vinha sendo remunerado. E todo o conceito do crédito, que se desenvolveu e evoluiu ao longo do tempo, visava exatamente ressaltar isso. São 2 coisas separadas, o material é o material, o serviço ambiental ele é valoroso e tem que ser remunerado. Agora, de lá para cá, e foi curioso que foi um comentário seu também, dizendo, poxa, chega muita coisa ruim para a gente. E isso conversa com os comentários que foram feitos aqui sobre educação ambiental e dificuldade, qual é o papel do consumidor. O consumidor alemão paga multa, o consumidor brasileiro não paga. Eles são mais conscientes do que nós ou não? Não sei. Assumo que sim,
mas, de certa maneira, existe uma carência muito grande de informação ao consumidor. Eu, de uma forma ou de outra, há mais de há 15 anos envolvido, vendo, e eu tenho dificuldade. Estava conversando com o Severino na hora do almoço, falando, cara, o que eu faço com esse tipo de produto, de resíduo, com aquele? Não, isso é bom, isso não é bom. Eu vejo vídeos na internet, de catadores falando, ficam mandando porcaria aqui para a gente, porque não fazem a triagem, e eu fico tentando. Eu, na minha casa, sou o policial de todo mundo, vamos fazer a receita, mas fico na dúvida. E tenho certeza que mandei porcaria, com muito pesar. E aí fica outra questão, quer dizer, os números que foram falados, exatamente, a coleta, 90% é reciclável, mas não é reciclado. Falta a reciclagem, e no fundo o que chega mal. Porque a gente chega a andar na rua e tem a lixeirinha para jogar fora, divididos por cores, e alguns desenhos, uns ícones. Eu fico na dúvida se aquilo que eu estou na mão, boto num, boto no outro, jogo no lixo normal. E, teoricamente, eu deveria estar mais bem informado, eu tenho vergonha até de falar isso, mas o grosso da população não tem a menor noção. E aí vem a questão, quer dizer, a educação ambiental, de certa forma, e a melhor comunicação, me parece que é um tema mal explorado, mal colocado. Claro que tem desafios técnicos gigantescos e financeiros gigantescos, mas, pelo que a gente está vendo, os caminhões estão voltando vazios, com um baita investimento para fazer a logística, porque, de certa forma, nós, consumidores, estamos, não porque somos malvados, mas estamos mal instruídos de alguma maneira. Então, só para reforçar a pauta da carência da educação ambiental nesse tema específico que a gente devia olhar um pouco mais. Antes de passar para vocês, eu vou complementar. Será que é possível a Conlurb, de alguma forma, terceirizar essa coleta seletiva para as cooperativas, treinar elas para que façam o trabalho com a qualidade que a Conlurb faz, e remunerar elas por essa coleta, que eu tenho certeza que elas vão estar mais engajadas em pegar esse material, e aproveitar também, já que elas vão estar lá batendo de porta em porta, também fazer esse trabalho de engajamento da população e conscientização da população? É uma pergunta mesmo. Vamos lá. São várias perguntas e vontade de falar muita coisa. Então, se eu não responder alguma coisa, depois, começando pela sua, é possível. Depende de estratégia política, depende de vontade, depende de quem está envolvido, depende de muita coisa. Mas possível, sim, seria. Mas, assim, a cidade do Rio é uma cidade extremamente desafiadora, falando agora sobre educação ambiental. Citar alguns exemplos aqui que me vêm à cabeça. Um colega... comecei a trabalhar no Conlurb, e chegou lá na gestão nova, estou falando todo mundo, um colega meu vira e fala assim para mim, você está na Conlurb? Olha só, os catadores estão fazendo uma bagunça na minha rua. Eu boto o lixo lá, eles sacodem o lixo todo, acordo de manhã, minha rua está toda suja, todo dia acontece isso, tem que mudar a hora que o caminhão passa. Não dá para mudar a hora do caminhão, botar o caminhão para passar na hora que cada um quer levar o lixo do lado de fora, né? Aí ele começou a vir com solução para mim que ele achou na internet, um saco blindado, um saco de lixo blindado. Falou, esse saco aqui não rasga, pode botar. Eu falei, tá bom. Aí, você tem que me dar uma solução. Eu falei, cara, faz o seguinte, separa o lixo. O que o catador quer? Lixo separado. Separa o lixo, bota o reciclável num saco e bota o orgânico em outro saco. Só isso. Mesmo que o reciclável, às vezes, não seja exatamente aquele, mas bota num saco um e o orgânico no outro. Separa o orgânico, simples, e bota na rua. Vai dar 1, 2 dias, o catador vai ver que você está separando, o que ele vai fazer? Vai pegar o reciclável e vai embora. Não vai bagunçar o lixo. E ele começou, pode ser, e ele começou a fazer isso e resolveu. E aí o endereço dele, é um sobrado ali na Tijuca, era o único da rua que não tinha lixo bagunçado. E aí começaram a perguntar o que ele estava fazendo, e um monte de gente hoje da rua faz. Então é um benefício que, assim, não adianta educar simplesmente, falar, olha, separa o lixo, mas quando sentiu na pele a vantagem de separar, começou a fazer. Um outro ponto que é interessante, a gente passa aqui no centro, a gente olha esse viaduto 31 de maio que vai lá para a região portuária, você olha o Morro da Providência, tem um morro altíssimo, né? E se você olhar bem, tem um lixão lá em cima do morro.
né? E você pensa assim, ali tem, não sei quantos moradores tem o Morro da Providência, 20 mil, 30 mil, 50 mil, mas como é que você vai imaginar que a galera que mora nessas condições vai separar o lixo? É meio... né, falta tanta coisa para eles, é tanta necessidade, e vai pedir para eles separar, levar de repente até um ecoponto separado, e lá em cima tem um lixão, né? E assim, a Conlurb limpa aquilo quase uma vez por mês com um rapel e tudo mais, isso aqui, porque a primeira vez que eu reparei, depois que você entra na Conlurb, você começa a reparar no lixo na cidade toda, né? E você começa a achar tudo um absurdo. Pô, tem papel no chão, não é possível, cara. E falar em estrutura ainda de coleta seletiva no município, um município em que gasta R$1 milhão por ano para repor as papeleiras que estão nas ruas, aquelas lixeiras laranjas, porque todo mundo rouba. Como é que a gente vai colocar uma lixeira para separação? A gente já pensou em fazer em algumas regiões específicas da cidade, lixeira com plástico reciclável, uma lixeira mais bonitinha, não sei o quê. Não podemos fazer. Inclusive, a solução em algumas ruas é tirar a papeleira. Aí você fala assim, mas o que eu vou fazer com o lixo? Vai segurar. E vai levar no lugar mais próximo, né? O Japão não tem lixeira na rua, né? Só que as pessoas ficam revoltadas com isso, porque não entendem a lógica da dinâmica do Rio de Janeiro. Assim, educação ambiental, como a colega de Curitiba falou, desde criança está aprendendo, é uma questão geracional. Talvez tenha uma geração, ainda vai demorar um tempo ainda para a gente chegar num ponto em que todo mundo sabe que o lixo é problema dele, né? Porque ao nosso ver, você joga o lixo e fala assim, tchau, não é mais problema meu. Você vai num shopping caro do Rio de Janeiro, você vai no mictório, banheiro masculino, e tem lixo no mictório. Todo mundo sabe que não é para jogar lixo ali, mas joga. Então, assim, você pensar em separação, assim, a parte do consumidor é muito complicado mesmo, e exige muito trabalho, investimento e tempo para se resolver esse tipo de problema. Maurício, eu queria que você testasse os seus conhecimentos ali atrás, que a Copama trouxe alguns materiais para testar o conhecimento de todo mundo aqui, dos materiais que a gente acha que é reciclado, mas, na verdade, chega lá na cooperativa e é rejeito. Queria saber se tem mais alguém da plateia para perguntar para o lado de lá da mesa. Para lá? Perguntas específicas para lá? Não, para lá. Para lá. Para L'Oréal ou para Wise? Tem alguém tem perguntas para lá? Não? Não? Todo mundo quer falar só com a Conlurb e com... Tem uma aqui? Beleza. Bom, me desafiaram, eu pensei numa pergunta, que eu acho que é bem importante. Eu também trabalho com educação ambiental em escolas e digo sempre que o plástico é reciclável. Então, eu queria que vocês, Wise, L'Oréal, onde que nós conseguimos informação confiável sobre qual plástico realmente é reciclável e qual é a melhor forma de destinação? Quer dizer, nas escolas a gente pede para separar, esse é o básico. Como o Marcelo falou, separa o orgânico do resto, é o basicão. Porém, eu gostaria de saber onde que eu consigo informação de qual plástico realmente a L'Oréal vai aproveitar, a Wise vai trabalhar. Mais alguma pergunta para aquele lado? Para aquele lado. Sim? Duas aqui, então, a gente agrega e fecha. Ainda sobre educação, assim, eu acho que, não sei nem se é para essa fórum, mas é para a gente refletir, é que, assim, que o Marcelo trouxe geracional, eu acho que eu vejo isso sendo pouco tratado nas escolas. Assim, eu tenho 2 filhos, escola particular na Zona Sul, e fala-se pouco. Eu converso com os amigos e também se fala pouco. Eu não sei como é que está nas escolas públicas, mas, assim, eu acho que isso tinha que estar na grade curricular, todo ano, do infantil até o 12º ano, né, que agora é o nome, entendeu? E eu não vejo isso, eu vejo isso sendo muito pouco falado. E essa questão geracional, eu acho que se as crianças estiverem falando isso em casa, isso passa para o pai, passa para os avós, passa para as gerações. E eu vejo isso pouco sendo explorado nessa questão. Boa tarde, Emanuel Alencar, jornalista, mestre em engenharia ambiental. Queria perguntar para o Bruno, algo bem simples, mas que nessa discussão toda que estamos a travar aqui, verificamos uma necessidade muito grande também do aspecto da
tributário, né? Como você consegue fazer com que a matéria-prima virgem seja mais barata do que, seja mais cara do que a matéria-prima reciclada. E queria saber como é que está isso no Congresso, se tem avançado essa discussão. Sabemos que ficou fora, né, da reforma tributária e se tem luz no fim do túnel. E só para complementar a questão das sacolinhas plásticas, eu fico bastante impressionado quando as pessoas acham que a sacolinha da Braskem, parece que essa sacolinha não está nem rolando mais, mas 50% de cana-de-açúcar é justamente a mesma, do ponto de vista químico, da nafta de petróleo. Então, acho que tem muita desinformação aí. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como fazer com que essa discussão, né, acabe chegando nas pessoas de maneira que elas saibam que a sacolinha, 50% de cana-de-açúcar, não é compostável, não é biodegradável, mas sim reciclável, né? É isso. Um abraço. Dá para passar um tempo aqui. Mas sobre... Acho que a primeira parte que colocaram nas duas primeiras perguntas tem a ver com a falta de uma política clara, né? Acho que tem saído agora estratégias de economia circular, coisas do governo federal que talvez melhorem isso, mas hoje a reciclagem é pouco estruturada institucionalmente. Então, você falar o que é reciclável aqui no Rio, em São Paulo ou no interior do Pernambuco são coisas diferentes, porque a capacidade de reciclagem é diferente de cada lugar. Então, não tem uma regra. Tipo, de novo, BOPP, saquinho de salgadinho, é reciclável em São Paulo, mas na maior parte do Brasil não é. Porque o frete não vai pagar para chegar nos 2, 3 recicladores que fazem isso no Brasil. Então, não há uma regra clara, e esse é um dos problemas, né? Então, não está institucionalizado. Eu participo de um negócio chamado Rede pela Circularidade do Plástico, que eu acho que é uma fonte boa. A gente criou lá um guia muito bom chamado Retorna, que é principalmente para as empresas, ajudando o design das embalagens para dizer se é reciclável ou não. Então, lá a gente se baseou numa pesquisa de Brasil inteiro, para dizer o que é reciclável em cada lugar do Brasil, para aí conseguir dar uma nota para o cara que está desenvolvendo a embalagem, fala, estou desenvolvendo uma embalagem, de fato isso aqui vai ser nota A, B, C, D. Isso serve também como guia para entender o que é reciclável e o que não é reciclável. Do que eu conheço, é a melhor fonte. Passando brevemente para o tema tributário, que é longo, eu acho que, né, a escala da reciclagem tem duas maneiras possíveis, né, que têm sido testadas no mundo com mais sucesso ou menos. Uma é obrigatoriedade, que tem uma legislação que está quase passando faz muito tempo, que tende a obrigar, aonde você tem capacidade técnica de colocar material reciclado, que todo mundo use, né? Então, PET, garrafa de shampoo, esse tipo de coisa, e isso geraria uma estabilidade de demanda muito importante para a reciclagem. E a outra coisa é você, de fato, ter competitividade. Um dos instrumentos para ter competitividade frente à resina virgem são os incentivos tributários. Hoje, a reciclagem paga mais, o material reciclado paga mais imposto do que o material virgem. Então, é difícil, né? Então, isso deve se mudar. Na reforma tributária ficou fora. Tem um monte de pressão, um monte de projetos, um monte de pleitos andando em nível estadual e federal para tentar criar, no mínimo, um crédito presumido. Então, no mínimo, uma isonomia tributária. Depois a gente pode falar especificamente, para não botar todo mundo em conversa técnica, mas sim, o tema tributário é essencial. Novamente, o país precisa escolher o que ele quer. Se ele quer que a economia circular aconteça, ele tem que criar o arcabouço legal para que ela ande. Senão, né, não vão ser heróis que vão fazer assim ela ficar grande. Maria Eduarda, quer fazer alguma? Ok. Então, acho que podemos fechar esse painel. Quase na hora. Ah, é? Então, tá. Só complementando aqui, porque me fizeram 3 perguntas e não assimilei, né? Me fazem 2 perguntas pelo WhatsApp, eu respondo uma. 3 ao vivo aqui, eu esqueci completamente. Mas aqui a colega perguntou sobre a divulgação da coleta seletiva. Tem no site da Conlurb, dia, horário, data certinho que passa o caminhão, dia da semana, mas eu concordo, é pouco divulgado ainda, é uma coisa que a gente está trabalhando para divulgar melhor isso entre a população. Eu mesmo não sabia, e se você perguntar a hora que o caminhão passa a minha rua, eu não sei porque eu não decorei, mas tem isso lá no site da Conlurb para quem quiser saber, e a gente vai daqui para frente aprimorar essa divulgação aí. Era isso, obrigado. Podemos fechar então? Ah, não, Marta quer.
na questão que a professora ali falou a respeito dos plásticos, eu convido ela a procurar uma das cooperativas que vai fazer um trabalho bonito dentro da sua escola. Hoje nós temos tanto a Cooper Ideal, né, que faz esse trabalho junto às escolas, conversando com crianças sobre a reciclagem. Também temos hoje também a Copama, que está ali no estande. Eles também têm um trabalho muito legal junto às escolas. Então, procura uma das cooperativas que nós vamos conseguir responder bem legal a sua pergunta. Obrigado a todos. Vamos para um coffee break rápido para voltar para a quarta sessão.